Olá, bom dia. Bem-vindos à terceira live. Muito bom estar aqui novamente e vamos chamar a Monique aqui para a gente bater esse papo sobre quem é a pessoa mais importante na sua vida. Vai pensando aí, nesse caminho do autoconhecimento. Quem será essa pessoa? Esperando a Monique entrar. Bom dia, Keide, bem-vinda. O convite foi, vou só esperar tudo processar aqui e funcionar. Vamos chegando, pegando seu chimarrão, seu mate. Monique, aqui diz que o convite está feito, então vamos aguardar o Instagram. Monique não pode participar, vamos convidar de novo. Pode sim, vamos lá. Vamos se acomodando aí, bem-vindos aos que podem assistir nesse momento, bem-vindos aos que vão assistir depois. E já pensem aí, quem é a pessoa mais importante para você? Quem é a pessoa mais importante na sua vida? Vamos de novo. Logo vai dar certo. Terceira live, na terceira tentativa vai dar certo, né, Monique? Vamos lá. Monique tá aí. Logo tudo funciona, né, Monique? A Neuza, bom dia, Neuza. Vamos vamos lá. Novamente. Aguardando. Ah, agora deu certo. Haha! Eles acham que o quê, né? A gente tá firme. Estamos afiadas, né, Monique? Aquela história, a gente vai se aperfeiçoando. Eu comecei, o que que tá acontecendo? Vamos dar-lhe um jeito. Muito bom dia, então, bem-vinda. Obrigada Bom por aceitar dia. estar comigo na terceira live. Eu que agradeço. Meu girassol, que tudo começou, né? Com a primeira live do girassol, quem é o seu girassol, depois você está satisfeito, né, com o que você tem, e agora estamos aqui com quem é a pessoa mais importante na sua vida. Então, vou contar um pouquinho aí, as pessoas vão entrando, a gente vai dando bom dia, vamos se sentindo à vontade, aí nós vamos começar o nosso assunto por aqui, então. Por que a escolha desse tema? Porque no caminho do autoconhecimento, chegou um momento que eu não me sentia plena, que eu sentia que eu ajudava as pessoas e mesmo assim eu não estava bem comigo mesma. Então, depois de já ter buscado muitas coisas, voltei eu para a terapia e contei que parecia que faltava alguma coisa. Então, a terapeuta me fez a pergunta, Ivete, quem é a pessoa mais importante na sua vida? E eu acho que, como todos que vão ver essa live, vão ter uma lista aí, né? Das pessoas, porque a gente tem família, tem uns amigos, é, todo mundo tem uma listinha das pessoas mais importantes. E aí a segunda pergunta foi, o que você mais gosta de fazer? Eu gosto de ir para o parque com meu filho, eu gosto de sentar e conversar com o meu marido, ouvir música. Mas e para você? O que que você faz para você? E aí eu parei e pensei, acho que para mim nada, eu sempre penso em fazer com os outros, para os outros. Ivete Maria, né? Maria vai com as outras. Então,
Então, fiquei pensando, disse, nossa, eu sempre faço pensando nos outros, eu poucas vezes faço por mim. Então, elas, então, tá aí. Então, quem é a pessoa mais importante? Você consegue me responder agora? Porque tenho certeza que você ia me dar uma lista aí, né? Como você já tem família, é o seu esposo, é o seu filho, os seus pais, os seus irmãos, e vem, né? Vai. Uma lista grande. Então, parei e pensei, poxa, é verdade, e eu? Né? Quando é que eu olho para mim? Quando é que eu estou comigo? Porque quando eu ia para o parque, para a praça com meu filho, às vezes eu ficava pensando, tem isso e aquilo para fazer, então eu não estava em presença, porque estava pendente das coisas que eu tinha para fazer, das minhas coisas, mas eu estava aí me doando. Então, a partir do momento que você descobre, e aí está a resposta, quem é a pessoa mais importante na sua vida? Precisamos olhar para nós, porque se nós não estivermos plenos e satisfeitos conosco, nós não vamos poder dar para o outro, nós não vamos poder nos doar por inteiro, né? Sempre vai ter aquela lacuna, aquela falta. Então, foi, assim, uma pergunta que me trouxe muita coisa boa depois disso, de eu poder olhar para mim. Então, quando eu ia para a praça com meu filho, primeiro eu me organizava e pensava, tá, então, quando eu sair de casa, eu vou estar presente com ele e vou aproveitar. Não vou estar lá na praça pensando nas minhas coisas, no que eu tinha para fazer. E foi, assim, uma grande mudança na minha vida, porque a partir de então, se eu olho mais para mim, se eu estou presente, se eu estou feliz comigo mesma, eu vou poder passar essa felicidade e ele vai sentir que eu estou aí desfrutando com ele, que eu vou estar feliz de verdade, né? Não é aquela coisa, estou aqui, mas meu pensamento está lá. Então, se a gente se olha, se a gente se cuida, e até a gente pode pensar, mas isso é egoísmo, olhar antes para mim que para o outro. Mas Jesus mesmo disse, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu não me amo, se eu não me cuido, se eu não me respeito, como é que o outro vai poder me dar isso? Então, primeiro eu, por quê? Porque é um autocuidado, né? Eu só vou ser uma boa filha se eu estiver de bem comigo mesma, para poder passar esse amor para os meus pais e receber de volta. Então, chegamos, né, nesse assunto, né, Monique, de quem é a pessoa mais importante. E eu cheguei nessa resposta a partir de uma consulta e de uma terapia, e que mudou completamente a minha forma de me olhar, né? De olhar para o espelho, olhar no fundo do meu olho e dizer, você que está aí, né? Quem é você que está aí? Sou Tu eu? puxa lá debaixo da lista, né? Tu te puxa lá debaixo da lista e tu tem que colocar lá pro primeiro, né? Isso. Então, às vezes a gente tem que colocar primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, porque se eu estiver plena, se eu estiver feliz com as minhas coisas, com a minha vida organizada, se eu estiver na presença, corpo e alma, se eu olhar no meu olho e saber que quem está ali dentro sou eu, porque até a gente pode fazer a terapia do espelho, né? Parar na frente do espelho por uns minutos, olhar no fundo do olho e perceber. Essa que está aí dentro sou eu. Eu O que que estou eu enxergo? eu estou refletindo eu mesma ou estou refletindo outra coisa? Então, queria saber de ti, Monique, conta para nós aí como é que foi para ti chegar nessa resposta através do autoconhecimento. Quando é que você chegou no a pessoa mais importante na minha vida sou eu mesma? Boom, né? Diferentemente de ti, foi uma construção. Para ti foi uma pergunta assim que ela fez e te impactou ali no momento. E claro que provavelmente tinha uma bagagem, né? Mas para mim foi uma construção. Eu não consigo te dizer exatamente um momento, sabe, Ivete? Para as pessoas, enfim, que estão passando por aqui. Foram vários momentos, assim, de várias sensações, várias experiências, várias coisas que foram acontecendo na minha vida que eu fui me dando conta que tudo se voltava para mim. Sabe, às vezes de tu, eu quero ir em tal lugar, mas ninguém que vai comigo. Ninguém quer fazer nada, ninguém me entende, ninguém me escuta, ninguém gosta das coisas que eu gosto, sabe? Eu começou muito a funilar minha vida em coisas que
que eu fui me vendo muito sozinha. E esse me ver muito sozinha foi justamente para que eu pudesse me enxergar, entende? Então, para mim, em compreender que eu era a pessoa mais importante, foi preciso me tirar de alguns estímulos e também me colocar em outros, assim, que eu pudesse experienciar mais a minha presença, sabe? A minha solitude, a minha solidão, o fazer as coisas sozinha. Eu até passei por um período, né, de muitos anos atrás ali de término de relacionamento, um relacionamento bem longo. Então foi quando eu me vi sozinha dentro de casa, e por mais que tu finalize, leva um tempo até tu conseguir compreender que de agora em diante não existe presença de mais ninguém, é tu por ti, para tudo. Por mais que tu tenha família, amigos, mas é no final do dia é tu com a tua cabeça, ali sozinho. Então aquilo também foi uma experiência, por exemplo, que me aproximou mais da Monique. De tu tá cozinhando e tu tá cozinhando sozinha. Daí eu percebi que dentro de casa, não é que não tinha ninguém, que às vezes a gente diz, não tem ninguém lá em casa. Como é que não tem ninguém lá em casa, entendeu? Quem é que tá batendo as panelas ali? Quem é que tá fazendo um chimarrão? Quem é que tá daqui a pouco com uma música? Quem é que tá fazendo, tem uma luz acesa? Enfim, é uma pessoa, sou eu. Daí eu comecei a perceber isso, sabe? Eu me lembro às vezes de eu passar assim na frente do espelho, sabe? Quando tu passa assim pela frente do espelho e aí eu olhava e digo, meu Deus, sabe? Tipo, eu tô aqui. Porque às vezes tu se acostuma com o silêncio, com tudo. Mas eu existo. E aí tu começa a se questionar. Pra mim foi isso, sabe? Foram vários momentos onde eu me coloquei em situações. Eu estava atraindo também, às vezes, relações e tudo mais, onde eu me sentia muito sozinha. E aí eu compreendi, o meu maior aprendizado foi esse, sabe, Ivete? E de eu compreender que essa solitude toda era para eu olhar para mim e dizer, querida, chega, né? Antes tu, tá com vontade de correr, de sair fazer um esporte, de fazer alguma coisa nova, um negócio diferente, eu vou sozinha. Quero comer uma coisa gostosa. Eu vou cozinhar para mim, comer uma coisa gostosa, boto uma música, assisto algo que eu gosto, aprendo algo novo. Então, isso tudo parece muito clichê, mas depois que eu entrei nesse caminho, eu comecei a me sentir mais preenchida, sabe? Assim, por dentro de se alguém não quer ir comigo, eu não fico mais assim, tá, beleza, a pessoa não quer ir comigo, ela tem outros gostos, ela tá a fim de fazer outras coisas, eu não vou deixar de fazer aquilo que eu gosto porque eu não tenho ninguém. Eu tenho sim, eu amo ficar comigo, sabe? Quantas vozes a gente não tem na cabeça dizendo, né, conversando com a gente, Ivete, toda hora vai dizer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, então eu converso às vezes ali comigo, falo sozinha na rua, sim. Eu gosto de conversar, gosto muito de escrever, então eu vou colocando para fora, assim, esses momentos que eu tô comigo, justamente para me perceber que eu sou importante, sabe? Sou importante e não é só não sei como é que tu vê isso, mas não é só aquele estalo ali que tu teve esse estalo na pergunta e tu foi ainda mais depois, né? Não é só, eu existo, me vi no espelho e me encontrei. É todo dia, sabe? Tu tem que fazer escolhas, assim, tu precisa olhar e pensar assim, cara, mas isso aqui não tá justo, entendeu? Acho que tá demais pro outro e não tá muito pra mim. E eu tô onde? Então tu tem que meio que ficar se resgatando meio que diariamente, assim, para poder não se perder de si mesmo. Eu vejo isso, sabe? Sim. A gente está em plena construção, né? Cada dia é um aprendizado, cada dia a gente passa por processos, por situações que nos fazem refletir. E então saber dizer não com amorosidade, né? Se você não quer fazer uma coisa, você não precisa gritar para a pessoa. Colocar a situação, saber se expressar, o diálogo, né, Monique, que até lembrando aqui que vocês fizeram 4 lives sobre diálogo, muito legal a abordagem e vale ir lá no teu perfil e assistir para entender, né, a importância de como saber dialogar, né? Às vezes a gente não sabe como é que faz. Isso, para não entrar na comunicação, né, para entrar, digamos, na comunicação não violenta, para não ser violento na hora de dizer as coisas. Então, aprender a dizer não com amorosidade, aprender
a se colocar em primeiro lugar, sem ser egoísta. Então, se a pessoa me pede uma coisa e eu sei que é muito importante para ela, então eu paro e reflito, tá, nesse momento, então eu vou me organizar, e aí a gente pode chegar nisso, olha, me dá 5 minutos que eu vou me organizar e vou te ajudar, né, e não precisa largar tudo e sair com má vontade, e dizer, ai, de novo, vou ter que deixar as minhas coisas. Então eu aprendi a fazer esse processo, a ir para a praça, a sentar com meu esposo, mas estar aí em presença, porque eu me organizo para isso. Então, no momento que você lembra, né, que se você está lá no avião e a instrução é se acontecer uma emergência e caírem máscaras na sua frente, primeiro coloque a sua, né? Já diz isso, por quê? Porque eu não vou conseguir salvar o outro se eu não me salvar primeiro. Daqui a pouco o outro não sabe pôr a máscara, tem dificuldade, mas se você perder o ar, você não vai conseguir ajudar ele. Então, primeiro você se salva, para depois conseguir salvar os outros, né? E isso foi um grande aprendizado para mim, exato. De saber que eu só consigo dar se eu tenho, né? Se eu pedir emprestado alguma coisa para ti que tu não tem, tu não vai poder me emprestar. Então, a importância de ser próspero também, quanto mais a gente prospera, quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue ajudar o nosso próximo. E aí as coisas vão ficando melhores para todos. E se eu estou bem, né, eu vou estar com um sorriso. Então, meu esposo chega, é uma alegria chegar em casa e encontrar quem está em casa bem, né? Então, a vida não é tão bonitinha assim, mas a gente pode ir melhorando ela, né? Como a gente fala aqui, o autoconhecimento é esse trabalho diário, é um processo, é cada dia fazer um pouquinho para chegar no todo, né? A gente precisa ter um eterno aperfeiçoamento. Essa parte, amei essa parte que tu comentou de se organizar. Que às vezes o pessoal não compreende, mas, tá, beleza, eu sou a pessoa mais importante, mas como é que eu vou fazer nesse mundo que todo mundo precisa? Eu, por exemplo, não sou mãe ainda, mas vamos pegar um exemplo de uma mãe, que é o que a gente mais vê. Elas, às vezes, como tu comentou outro dia, né, vamos supor assim, criou os irmãos, aí depois criou os sobrinhos, aí depois criou os primos, aí depois os filhos crescem e vem neto. Essa mulher nunca ficou sozinha, entendeu? Essa pessoa, esse homem também, porque o pai tá junto. Sim. Nunca ficaram sozinhos, assim, de conseguir... Por exemplo, a minha realidade de solitude e solidão, eles não tiveram, Não. entendeu? De ficar extremamente sozinho com tudo. Então, é uma coisa que... Como é que a gente faz, né, com essas pessoas, assim, para elas conseguirem trazer esse movimento para o dia a dia, se organizar, que nem tu diz, né, indiferente da idade, indiferente do que tu faz na vida, de quanto grande é a tua família, ou a tua meio social, a tua muvuca aí do teu dia, se organizar. Então, os primeiros 30 minutos da manhã, por mais que eu acorde com meu marido, por exemplo, né, quem tem, beleza, faz o teu ritual, mas eu preciso ter, sei lá, 30 minutos comigo antes de eu preparar o café, antes de eu fazer isso, já é um estar contigo, né, Ivete? Já é um olhar para ti, já é... Tu comentou um dia que eu achei muito legal, que tu falou, às vezes, que o teu filho te pergunta alguma coisa, e que daí conversa aí, comenta com nós, que tu tem uma atitude que eu achei, digo, meu Deus, seria muito mais tranquilo, né, de conseguir lidar. Sim, então, antes de passar por essa terapia, né, às vezes ele me pedia alguma coisa e eu pensava, vou ter que largar tudo e ir lá fazer, tipo, de má vontade até, né, por não saber que eu em primeiro lugar. Então, hoje em dia, quando ele pede, eu falo, filho, olha só, eu tô terminando aqui, você consegue me esperar? Se é muito urgente, tá, tudo bem, eu sou mãe, né, então eu largo tudo e vou. Mas se você puder me esperar, eu tô terminando, em 3 minutos eu acabo aqui, e daí isso aqui já tá finalizado, eu não preciso voltar, e eu vou e fico contigo, e a gente faz aquilo que você quer fazer, precisa ser feito da melhor maneira possível, né? Então, eu passei a ter esse diálogo, passei a saber o meu tempo e o tempo deles. Então, sempre ver qual é a urgência, a minha audiência é maior ou a dele é maior nesse momento?
Então, dependendo da situação, a gente negocia aí, né? Consegue ter esse diálogo. Então, espera um pouquinho aí, que quando eu for, eu vou total, eu vou na minha totalidade, vou na minha presença e faço da melhor maneira possível. E então eu vou estar me sentindo bem, porque eu vou estar passando esse momento com ele e não vou estar preocupada que eu tinha que ter terminado o negócio Isso e é ficou. pra tudo, né, vai que nem tu é mãe, tu tem exemplo com o filho, mas eu te ouvindo assim falar também, tu pega pra Nas tudo. empresas, É, tu tá no trabalho, porque tu tem, não a mulher só, o homem também tem às vezes esse doar, né, eu quero ajudar, imagina, a pessoa tá precisando de ajuda, entende? Não, vou largar tudo aqui, a gente vai botando todas as outras pessoas como prioridade, às vezes por não conseguir negociar, né, não dizer, olha, hoje eu não consigo te dar essa mão, mas daqui 2 dias eu vou estar disponível, né? Daqui claro. 2 dias eu vou conseguir, daqui um dia, dependendo da urgência que a gente falou, né? Uhum. Então, não é só mãe e filha, é algo que a gente coloca para relacionamentos, no trabalho, né? Na vida com a família. Se sentir confortável em deixar o outro esperando também. Quando não é algo assim tão urgente, sabe? Uhum. Não, tudo bem, sabe? E funciona. O outro se sente ouvido, né? Escutado ali, porque às vezes tu acha que a pessoa não percebe. Tu percebe, eu garanto que sim, eu também percebo. Quando tu tá aqui falando com uma pessoa e tu vê que a pessoa tá lá no além, entendeu? A pessoa não tá nem, ela tá só de corpo ali, ela pode estar paradinha te olhando, mas ela tá de corpo ali. Então, o filho percebe o relacionamento emocionalmente, recebe que tu não está disponível, aí começa a dar as brigas. Uhum. No trabalho, o pessoal começa a perceber o baixo desempenho, o pessoal começa a não querer mais colaborar, começa a faltar, começa a se ver sozinha ali, não querer muito contato. Então é por tudo, né, Ivete? Se a Sim. gente não coloca essa... Uma das coisas assim que me veio agora para complementar, eu me perdi muito de mim mesma com essa coisa de querer me adaptar muito com o todo. Eu me adaptava muito com o todo por essa falta essa escassez de me conhecer, de me colocar em prioridade. Então, tu não te coloque como prioridade, sempre as coisas dos outros, eu vou priorizar, eu vou vestir a camisa para a coisa dos outros, eu vou ser na totalidade pro outro, Sim. entende? E aí, quando chegou na minha vez, as minhas coisas, meu Deus, não preciso me cuidar tanto assim, não preciso também dar tanta atenção assim pro meu trabalho, entendeu? Como assim, entendeu? E dos outros tu faz um monte e pra ti não. Então, esse efeito camaleão, né, perigoso, é bom, mas é perigoso também, né? E isso vem até da nossa criação, né? Quando a gente é criança, chega um amiguinho e os pais dizem, dá teus brinquedos, vai lá buscar tuas coisas e compartilha. Mas então, a gente precisa... O que eu faço com meu filho hoje quando chega um amigo? Filho, óbvio que ele sabe que é importante compartilhar. Só que tem coisas que às vezes ele não está afim naquele momento de compartilhar. Então eu sempre converso. Você quer compartilhar nesse momento com ele? Vamos usar esse brinquedo ou você prefere um outro brinquedo? Do que vocês vão brincar agora? Então decidam aí e veja se você vai ficar confortável emprestando para ele, né? E às vezes culturalmente a gente aprende que chega uma visita, a melhor cadeira, o melhor sofá, o melhor prato, a melhor, né? Tudo é para visita. E nós? Exato. Então, tem que ter esse bom senso. Eu preciso me sentir confortável em deixá-la sentar no meu lugar, deixar o meu lugar na mesa para ela, mas desde que eu esteja confortável, para que tudo se torne mais leve, que a vida seja melhor vivida, né? Exato. E que a gente saiba valorizar a nossa vida. Então, voltando ao egoísmo, não é ser egoísta, é uma questão de autocuidado e autorrespeito. Porque eu só vou ter, novamente voltando no fora e dentro, né? Eu só vou ter respeito se eu respeitar. Eu só vou ser respeitada, só vou ser feliz, só vou ter as coisas se eu primeiro me priorizar. Porque às vezes você diz, podia ligar para fulano, mas está sempre reclamando, sempre... e aí às vezes você nem liga, porque você sabe que a pessoa está numa situação que ela nem quer sair daquela situação. Exato. Então a gente só recebe ajuda se a gente se ajuda primeiro, né? E se
também a gente tem a humildade de, quando não consegue se ajudar, pedir ajuda. Daí voltamos lá no girassol, né? É verdade. De pedir para aquela pessoa que pode nos estender a mão e dizer, vamos lá, que eu estou contigo e vou te ajudar nesse processo. Então, é isso. Não adianta reclamar, né? É. Não adianta. É um caminho que... o pessoal muito abusado comigo. Tu deixa, entendeu? Tu deixa o pessoal na tua cabeça. Tu deixa... a pessoa mentiu pra mim hoje, mentiu pra mim amanhã, mentiu pra mim... Dizem, né, que a primeira mentira, tudo bem. A segunda já é culpa tua, entendeu? Culpa. Responsabilidade, vamos usar essa palavra. Entende? Responsabilidade tua. Uhum. Porque tu já teria que estar ligado, tu já precisaria estar atento que aquela pessoa ela já não te entregou muito com muita confiança, ela já deu uma quebra. Então, isso é pra tudo, né, Ivete? Mas eu também... Eu troco muito essa ideia com a minha mãe, até se ela assistir a live depois. Mãe, é isso aí, tá? Vou abrir nossos negócios aqui. Mas ela é tranquila. Mas essas coisas que ela diz, mas por que tu isso? Mas porque... Mãe querida, me avisa que tu não gosta. Me diga que isso te deixa desconfortável, que isso é demais, que eu tô invadindo o teu limite. Porque pra mim, eu te conheço a vida inteira assim. Então, é a vida inteira que tu permitiu que a gente fizesse isso. Agora parece que a gente tá, tipo, te atacando. Não, é porque a gente tá acostumado também. Se a gente não se dá conta que a gente, sei lá, entra no quarto dela, por exemplo, entende? Porque pra ela é sempre aquela coisa, tipo, sim, pode entrar, fazer o que vocês quiserem. E agora talvez ela esteja num momento onde ela queira mais reservado, tá mais reservado. Então me avisa, olha, mano, tudo bem, eu não me importo, porém eu não quero que... Beleza, tá tranquilo, é tudo diálogo, né? Vai ter comunicação. E vem disso, de tu se conhecer, de tu estar contigo, de tu te colocar como prioridade, dizer, não, hoje eu não tô afim de fazer tal coisa. Quantas mães aí que cozinham, às vezes pros filhos, emburrada, estressada, de novo eu tenho que fazer comida. Cara, fala pras criaturas, né? Não, olha, hoje a mãe não quer cozinhar, entende? Hoje vocês é que vão fazer alguma coisa para nós comer. Mas o medo delas daqui a pouco desagradarem, né? E pensar, os filhos vão gostar menos de mim se eu fizer isso. Eu falo muito de mães porque a gente tem esse sentimento materno, né? O homem e a mulher também, enfim, de tu acolher, de tu, às vezes, não deixar de fazer alguma coisa pro outro pensando assim, será que daí a pessoa vai gostar menos de mim? Não, se a pessoa gosta mesmo de ti, ela vai compreender que que é um processo que tu tá passando, que tu tá se priorizando também, né? Isso, porque as pessoas vão mudando, né? Então, tu falou, daqui a pouco tu podia entrar no quarto da tua mãe, mas a tua mãe também está passando por mudanças e daqui a pouco agora não é mais o processo dela e ela já... Então, se a gente consegue ter esse diálogo, né? Se a gente sabe quais os nossos valores, quais as nossas qualidades, o que a gente precisa melhorar, a gente consegue chegar no outro e ter esse diálogo e ser aberto também. Acho que ser o mais verdadeiro possível e sincero, e voltando na questão de falar com amor, né, da comunicação não violenta. Então, se a gente consegue explicar, mostrar, e são dias e dias, então, nos dias que eu não estou muito bem, os filhos sempre sabem, né, especialmente nessa fase, até os 7 anos, eles estão totalmente no campo da mãe. Então, muitas vezes o Luiz dizia, mãe, hoje você não está legal, né? E, filho, não, hoje não estou muito legal, então vamos cuidar para a gente não discutir. Tenha mais paciência comigo, que eu vou procurar ter mais paciência contigo. E vamos se afinando aí, né? Chegando num meio termo para ter um dia leve na medida do possível. Exato. E então, já que tu falou da mãe, quero mandar um beijão aí para os meus pais que vão estar fazendo 61 anos amanhã de matrimônio. Meu Deus, olha isso. Que bacana. Uma vida inteira juntos, né? Se cuidando. E então, que eles possam também entender quem é a pessoa mais importante, né, na vida deles, que são 61 anos de doação. E muito feliz de ter essa família, né? Um beijão para todos os que vão assistir aí depois a live, família inteira. A Keide é teu parente? Olha eu. Sim, a Keide, minha cunhada. Ela tá participando aqui, ó. Só o autoconhecimento nos proporciona isso, entender que tudo, peraí, proporciona Acho que isso, faltou. entender que tudo com cada um. Acho que falta uma parte. Uhum. Mas é autoconhecimento, é isso aí.
Vocês são inspiração, terapia de sexta. Obrigada, Kate. Ai, sim, é muito bom, né? Muito bom estar aqui podendo comunicar, né, Monique, os nossos processos, compartilhar e que sirva de ajuda aí para quem assistir essa live, quem está aqui agora, quem entrar depois, que possa ser inspiração para seguir nesse processo e buscar ajuda, né? A gente precisa, a gente vive em sociedade e ter essa humildade de dizer, poxa, vou fazer uma autoanálise aqui e ver se eu sou a pessoa mais importante. E se você se der por conta que a lista for grande, seu nome está lá embaixo, então vamos lá. Exato. Vamos ir para o autocuidado, para o autorrespeito e saber que os outros só vão estar de bem comigo se primeiro eu estiver bem. Então, passar... Eu fiz uma pegadinha agora antes de entrar assim na live. Digo, mãe, quem que é a pessoa mais importante para ti? Que ela não ia poder estar na live. Daí ela, a minha família. E eu olhei, então venha para a live. E aí ela disse, eu! Na hora só foi eu falar, então venha para a live. Ela já se ligou, ela disse, nossa, de novo eu tava colocando a família na frente. Por isso que eu digo, às vezes parecia que a gente era abusado em alguma coisa e na verdade não, porque ela sempre priorizou a família. Claro. E agora ela, né, nesse processo de se priorizar, tu vai botando uns limites diferentes, né? Então foi muito engraçado. Teremos mais uma telespectadora aí depois. Isso aí. E honrar, né? A nossa família de origem aí, que graças a eles a gente está aqui. Então, se a gente valoriza a nossa vida, a gente valoriza esse presente que a gente recebeu e vai procurando fazer melhor, a gente vai semeando, né? Essas sementes aí e depois vai colhendo também. Então, é um prazer estar aqui na sexta-feira com a Monique. E na próxima sexta-feira estarei aqui de novo. A Monique vai focar agora no... Conta para nós, Monique, do Mentes Conectadas, para as pessoas poderem participar. E na próxima sexta eu vou estar com a Aline Frank Renzi. Vai ficar salva, né? Para a gente poder assistir também. Claro, sempre. Aí nas próximas semanas tem um evento que vai acontecer em Nova Prata, dia 20 de fevereiro. Até vou deixar o convite para quem passar por aqui. São 9 pessoas que vão estar fazendo um movimento de todas as áreas, sabe? Também na parte de autoconhecimento, constelação. Eu vou falar da parte de gestão de conflitos. E vai ter liderança, vendas, cura emocional, medicina, vai ter médico, vai ter tudo. O pessoal falando de financeiro. É para te entrar e fazer um avanço na tua vida pessoal e profissional. E com total liberdade, sabe, Ivete? Isso que é bacana. De tu chegar e ver o que ressoa pra ti, o que faz sentido pra ti, sabe? Então, quem tiver interesse, enfim, pode me chamar. Eu vou estar focando mais nessa parte aí nas próximas semanas. Mas também já estou preparando algumas lives no meu perfil para convidar a Ivete, porque a gente tava com um monte de assunto. E nós vamos seguir firme aqui toda semana, entregando e conversando. E se tu me permite, eu vou deixar uma tarefa, olha eu. Sempre, Monique, você que é as tarefas aí. Os temas de casa. Você também era que gostava de fazer tema de casa? Não muito. Ai, eu amava. Eu adorava. Eu era aquela aluna, esses tempos eu encontrei uma ex-colega minha e ela disse assim, tu era chata, tá? Eu disse, oi, tudo bem? Quanto tempo? Prazer, né? De novo. Primeira coisa, né? Ela, mas tu era muito chata, meu Deus do céu. Assim, ó, a professora esquecendo que tinha passado o tema e tu chegava, tem tema, né? Porque tu deu tema pra gente. Né? Eu ficava, gente, isso é injusto, entendeu? Ela fez nós fazer o tema e ela não vai corrigir. E ela dizia, todo mundo, tipo, ai, Monique, fica quieta, entendeu? Não entrega. Mas era porque eu gostava de fazer o tema, então eu vou deixar um tema. E até a gente conversou sobre isso de como é que a gente encontra, então, uma maneira de começar a se colocar como a pessoa mais importante da vida. Uma coisa super simples e bem acessível. Encontra uma coisa que tu gosta de fazer. Isso foi uma das coisas que tu comentou, né, Ivete? Encontra uma coisa que tu gosta de fazer e vai fazer sozinho. Vai, assim, eu adoro caminhar, mas eu sempre vou com meus amigos. Vai sozinho uma vez, sabe? Vou no supermercado, mas sempre tenho meus filhos junto. Vai sozinho. Sabe, coisas que tu gosta de fazer, tomar chimarrão. A gente falou de fazer a cuia, né? Isso.
Eu faço chimarrão sozinha, tranquilo. Tem gente que não faz. Não faço. Como tô, né? Tô sozinha, imagina, não vou nem fazer a cuia. Ah, tô sozinha, vou ficar de pijama o dia inteiro. Ah, tô sozinha, não vou nem organizar a casa, afinal ninguém vem. Mas você tá aí. Quem é a pessoa mais importante, né? Então, dedicar tempo. E, eu não tenho tempo. Eu levanto muito cedo para quê? Para fazer os meus exercícios, fazer a minha yoga, meu alongamento, a minha respiração, para depois fazer o café para a família. Então, primeiro eu aprendi, né? Primeiro eu. Porque senão eu levantava, fazia para eles e aí não tinha tempo para mim. Eu disse, peraí, mas afinal, de quem é a responsabilidade? Deles ou minha? Vamos se organizar. Eles Né? vão tomar o café tranquilo, não vão nem às vezes perceber, tipo, estão me abusando. Não, é um Não é ritual de vocês, né? Sim, claro. Então é exato. isso. Essa é a tarefa, Essa né, é Monique? Buscar. a tarefa. Busca e escreve. Escreve, pega um pedaço de papel assim, e Aham. escreve. Uma coisa assim que vem na tua cabeça. Agora, se tu ouviu a primeira coisa que veio, não fica pensando muito, porque quando a gente começa a pensar muito, a gente começa a encontrar outras saídas. Primeira coisa que veio, ai, eu tava louca pra fazer tal coisa. Vai. Vai. Experimente sozinho. E- Experimente, faz alguma coisa assim que para te sentir o mais confortável possível, mas Uhum. faz sozinho. Uhum. E vai fazendo. Depois você vai tomando o gosto, sabe? Tu vai nada. Faz a experiência, depois tu fala pra nós, porque, né? Não acredita no que nós estamos falando. E depois escreve aí nos Experimenta! comentários. Experimenta e deixa nos comentários depois, né, Monique? Para a gente ir Exato. movimentando. E uma coisa que eu fazia, que na época que nós moramos no Chile, quando ele viajava muito, então eu ia para o cinema às vezes. Estava lá sozinha, às vezes eu até chorava, tô sozinha aqui, né? Mas chorava de saudade, de coisa boa. Mas eu não deixava de fazer. Mas chegou um tempo depois que mesmo assim eu senti essa falta, né? Depois que fui mãe e tal, meio que esqueci de mim. Aí precisei ir para terapia para retomar. E aí, às vezes falava com a mãe e a mãe dizia, tá sozinha aí? Daí eu dizia, não, eu e Deus. Eu e Deus sempre, né? Porque a minha companhia é boa. Então, quem é a sua melhor companhia? Você tem que ser a sua melhor companhia. Teve uma vez que eu estava me mudando e aí uma amiga disse, Ivete, agora o que eu vou fazer sem você aqui? Vou me sentir muito sozinha. E daí eu disse, mas e você? Como assim você? Você tem que ser a sua melhor companhia. Exato. Né? E ela disse que foi um aprendizado para a vida, assim, que ela passou, então, a se ver e dizer, é verdade. Eu A gente quer que os preciso. outros gostem de a gente e nem a gente se aguenta às vezes, né? Então, não Claro, dá. então, se você vai nesse caminho de saber quem você é, se você tem firme aí seus valores, seus pontos positivos, né, e aqueles que não são tão positivos, conseguir melhorar, não importa a opinião do outro, porque você vai estar bem contigo mesmo. Então, a pessoa pode chegar e despejar o que for, você diz, tá bom, te agradeço, mas sigo a minha vida, né? Tô indo. Tô indo caminhar. É isso aí. Vamos aproveitar e mandar um beijo para Lute. Eu vou falar em espanhol aqui para que Lute me entenda, que é minha companheira de caminata. Então, graças, Lute, graças por el pelo. Belíssima! Como é que é? É Mi italiano ou pelu- é espanhol? Espanhol, não, pode ser espanhol, belíssima. Belíssima. Mi peluqueira. Então, aqui consegui uma companheira para caminhar, e às vezes ela não está disponível, eu não deixo de caminhar, eu vou. Então, se a família está disponível, vai todo mundo, e se não, ao invés de estar indo, porque eu preciso me cuidar, mas sempre dentro da organização, né? Sempre, claro, olhando para o outro também, sem passar do limite dele, né? Sem agressão, sem essa coisa do egoísmo, sou eu, não. Autocuidado, sim, mas e cuidar do outro também, né? Então, se eu sei me cuidar, eu vou saber cuidar do outro. Então, é isso aí. Então, E a gente sai da competitividade, né? Daí tu, sim. tipo, de se ajudar, de ver a outra pessoa bem, tu se sentir bem, que a outra pessoa tá bem. Porque tu tá bem contigo, né? Uhum. Uhum. Isso aí. Isso
mesmo. Maravilha, muito bom estar aqui mais um dia. Vou acompanhar vocês agora aí. E depois a gente vai se encontrando de novo nesse caminho. Vamos conversando, trazendo assunto novo. Isso aí, com certeza, que o autoconhecimento é infinito, né? Dentro dessa área a gente tem muita coisa para falar. Então vamos compartilhando aqui, senão a gente fica obeso de informação e não coloca para fora, né? Então chegou o momento ano 9, ano da cura, vamos lá, vamos se curar. E hoje então, 9, 9, vamos potencializar essa cura, né, Monique? Então que quem chegue nessa live depois possa usar aí do que foi falado aqui para melhorar a sua vida e ser um pouquinho mais feliz, um pouquinho mais próspero, um pouquinho se sentir, né, importante e poder ir se melhorando aí, que é de pouquinho a pouquinho que a gente vai fazendo uma construção. Beijão, então, para todos que vão estar. Gratidão, gratidão quem esteve presente, quem vai chegar por aí também. Ivete, mais uma vez, te agradeço imensamente. E vamos lá, vamos que vamos. Vamos lá. Isso aí, a gente vai deixar salvo, então, para as pessoas compartilharem depois. Mandem aí para quem precisa ouvir essa live e vamos disseminando o amor, o bem, né? Partilhar dessa vida maravilhosa, que somos nós que fizemos ela, né? Então, é a gente que a gente leva a vida que a gente leva. Então, vamos lá. Vamos que vamos. Beijo, feliz beijo grande. Beijo para todos. Dia. Até tchau, mais. Tchau. Tchau, Kate. Tchau, todos que estiveram por aí. Tchau.